Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, músicos aqui de Caxias do Sul. Esse ano estamos completando 20 anos de dupla. E esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece com o apoio da X-Play TV. E aqui a gente entrevista, assim, pessoas que nos inspiram, que a gente adora, que a gente ama de coração, né, Rafinha? Que fazem a gente rir. Que fazem a gente rir, que tem causos e histórias para contar. Então, assim, se você gostar desse conteúdo, compartilha ele, segue nossas redes sociais, baixa o super app X-Play Digital e, enfim. Hoje a gente tem aqui, o nosso convidado de hoje é um grande amigo, um músico espetacular, que é o Rafael Deboni. Eu vou dar uma lida, assim, rapidamente num pequeno currículo, um pequeno release dele. Então, Rafa Deboni é instrumentista e compositor com mais de 30 anos de carreira. Trabalha também na produção musical e executiva de projetos culturais e como compositor de trilhas sonoras para séries e documentários. Atualmente, além da pesquisa e apresentação da websérie Causos e Gaitas, participa do Duo de Viola e Acordeon, Deboni e Reins, Choros de Balcão, Quarteto Libertango, Rapajador e Deboni Quarteto. Além de participações com diversos artistas como instrumentista, compositor, produtor e arranjador musical e diretor artístico. Em 2023, lançou seu livro Entre Causos e Gaitas, que figurou entre os 10 mais vendidos da 39ª Feira do Livro de Caxias do Sul. E em 2024, estreou o projeto Nossa Música, Entre Causos e Gaitas, juntamente com Gilney Bertucci. Deboni, querido, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado por vocês terem me convidado. Imagina, quando o Rafa me ligou, eu disse, agora? Agora. Vocês são um dessas pessoas que nem vocês falaram, né? Os amigos que a gente ama, realmente os parceiros de vida, né? Que a música vai agregando. Uhum. E nesse release está faltando, né? O nosso relicário. O nosso relicário, que eu até brinquei com a Tita, vamos falar ao vivo lá, né? Vamos falar. E é uma honra, né? Ser convidado para esse programa. Querido. Por nada deixaria de estar aqui. Amado. Não, e tá faltando no release também que o Gabi é nosso parceiro de Jaconeira agora. O Gabi é o filho do Deboni, O Gabi é o filho do Jacone que nós estamos convertendo. O filho do Deboni. Desculpa. Estamos convertendo. Tu vê como eu te considero, hein? Sim. Porque te chamar de Jacone, cara, pra mim né? é tipo lá em cima, né? Lá em cima, alto nível. O Gabi é o filho do Deboni, um bigodão, coisa linda. E é um queridaço, é nosso parceiro e tem ido seguidamente conosco no campo, né? Sim. Ele é do Grêmio, né? O Gabi, né? Sim. Mas o Gabi, devagarinho, a gente tá botando ele lá. E é um cara queridaço, parceirão. Eu até já vou aproveitar e deixar um beijo pro Gabi. Legal. Querido. E, pois é, gente, estamos aí, né, mais uma vez juntos. Ô, Deboni, tem algum músico dessa cidade com o qual tu não tenha tocado? O Deboni, assim, ele é acordeonista de mão cheia, é lindo. Esse homem tocando, gente, é tudo de bom. Ele toca gaita, acordeon e toca baixo também, muito bem. Mas, assim, porque é super característico teu, assim, de fazer parceria e circular por diversas vertentes musicais, assim, de vários estilos. Pois é, Tita. Esses dias eu tava lendo não me lembro se era um artigo, alguma coisa, que diz assim, quem faz tudo não faz nada direito. Eu já li essa frase. Também me dá um certo frio na barriga. E assim, às vezes eu fico pensando... Por isso que eu não faço nada. Será que as pessoas, quando olham pra mim, assim, né, dizem, pô, esse cara tá em todos Mas eu prefiro achar que não, assim, que é realmente esse ecletismo que veio, e eu vou dizer pra vocês da onde eu descobri numa epifania. Opa! Que da onde veio isso? Uhum. Meu primeiro oficial show, que foi anunciado meu nome, foi em 1988. Tá. Lá em Vacaria, de onde eu nasci, né? Me criei. Da Vacaria. Da Vacaria. Lá tem grandes músicos, né? Que tu conhece. E fui convidado, então... Eu tinha iniciado meus estudos de acordeon em março de 87. Tá. E por que eu sei que foi em janeiro, fim de janeiro, início de fevereiro de 88? Porque é o rodeio de Vacaria. Tá. É de 2 em 2 anos. Tá. Entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. Uhum. Então, nesse dia, que eu não vou me lembrar exatamente a data, mas eu fui convidado pelo CTG para fazer um show. Tá. Então, era um domingo à tarde, o parque lotado, porque, vejam bem, era show no rodeio de Vacaria. Tá.
show do Bozo, palhaço Bozo. Já começa por aí. Bom. Eu tenho foto E o disso. Bozo tava lá? No Instagram tem uma foto lá. Só que hoje se faria um book, né? De tanta foto e vídeo, Claro. coisa, né? Tem uma foto eu lá tocando o Bozo meio de costa, um gauchão, assim, no fim da foto, assim, com a mão no bigode. Um bigodão. O que tá acontecendo aqui? Eu toquei Saudades de Matão, que é uma música paulista. Aham. Então, rodei de vacaria, show do Bozo, eu toquei uma música paulista. Então aí já deu pra ver que, eu não sei se foi por isso, né? Brincadeiras à parte, mas desde sempre eu meio que... E eu tenho uma coisa que... Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu sou aquariano. Tá. E o aquariano gosta de ser o diferente, né? De chocar às vezes, né? Tem... Na astrologia dizem isso. Eu até acho que tem um pouco de razão, visto por mim, né? Tem sentido, sempre tem. Então cheguei, eu nunca digo não. Essa é uma coisa que... Que legal. Pra tocar. Agora, para outras coisas, Sim. às vezes eu fico indeciso assim, mas eu... Pra tocar... eu tenho um projeto pra fazer com, sei lá, alguma coisa meia, até esdrúxula, digamos assim. Eu paro e penso, pô, por que não? Que bacana. E daí eu vou, a partir do convite, eu vou atrás do estilo, né? E às vezes pedem justamente o contrário. Não, eu quero você tocando no meio disso aqui. Tá. Pra Tu dar faz uma pesquisa, assim, antes de... Quando é uma coisa Faz que eu um não estudo? sei, sim. Quando tem uma coisa quando eu não sei, assim, não é um ritmo ou Uma um linguagem que tu estilo, já- alguma linguagem que eu tenho, eu vou dar uma olhada. Mas muitas vezes, que nem eu te falei, eles chamam e dizem, não te preocupa, o que tu faria aqui? Então tem muitas vezes que às vezes eu vou gravar e já aconteceu de chegar no estúdio, a pessoa diz, eu tenho um arranjo aí. Mas eu quero primeiro que tu toque sem tu ouvir meu arranjo. Pra ver o que tu faria. Puxa E vida. muitas vezes a pessoa diz, não vou nem te mostrar que eu vou ficar com vergonha. Uau. Não que, eu sempre digo, não é que eu, assim, nossa, toca muito. Não, é a experiência que vem vindo Imagina. nesses 30 Não, mas anos tem e tal. uma questão de bom Tem gosto, uma, né, uma depois. digital, tem uma digital. Claro. Assim, a gente não pode... A falsa modéstia também É, é não, feia, né? isso. O orgulho é feio, mas a falsa modéstia também. Então, Sim. eu sei o que eu tô fazendo, né? Perfeito. Eu sempre me preocupei muito em dar aquilo do melhor que eu puder para todos os projetos. Por isso, então, que eu venho desde que eu iniciei realmente aqui em Caxias, porque teve uma... Vamos dizer assim, uma época eu parei de tocar, quando eu vim de Vacaria para cá, daí eu estava me dedicando só à faculdade de Direito, né? Depois eu conheci na faculdade, essa história muita gente conhece, mas eu encontrei o Chiruzinho na faculdade de Direito e ali mudou tudo de novo, né? Uau. Eu tinha pensado em fazer concurso público, ser profissional do direito e acabou que foi tudo, né? Mas do tu lado chegou a da concluir música. a faculdade? Sim, Ah, tá. concluí. E Que advoga ano também? que tu E aí cheguei a advogar também. Em 1998 eu me formei. Eu estava No mesmo tempo que eu estava iniciando, como eu sou bem mais jovem que vocês, eu estava iniciando a faculdade de Direito em 1998. E Pela segunda vez eu tinha começado já em 94, tinha parado, tranquei e eu voltei em comecei em 98. 93, né? Quando eu vim pra cá. Aham. E daí fiquei de 93 a meados de 95, que foi quando eu cheguei na sala de aula e tinha um sujeito meio exótico no fim Chiruzinho. da sala. Aham. E eu disse... E cheguei um pouco atrasado, assim, só tinha um lugar do lado dele, no fundão. Eu sempre fui o cara da frente pra... Ah. Eu era um cara dedicado. Estudar. Porque eu tinha decidido fazer concurso, né? E daí ele começou, o que tu faz, rapaz? E eu toco. E ele se apresentou e eu sou o Chiruzinho. Eu disse, mas Chiruzinho é nome de advogado? Ele tinha um cabelão tipo... Tinha. Lembro do Tipo a Betânia, Aham. né? Grandão, da João Darlan Betanin. É. E aí comecei, e ele me chamou para tocar a primeira vez, e depois comecei conhecendo pessoas. A gente começa a se descortinar os conhecidos e tal. Daí conheci um grande amigo nosso também, meu compadre, Lázaro Nascimento, e assim começou. E os convites, né? Eu não sei se às vezes, eu sempre brinco assim, eu não sei se às vezes as pessoas fazem tipo uma pegadinha. Eu vou convidar o Deboni para ele Só tocar pra uma ver. coisa muito fora, assim. Pra Aham. ver se ele vai desistir pra, né? Aham. E eu, dificilmente eu desisto, né? Claro. E depois, com o tempo, vem conhecendo tu conhece o outro. Conhece um, conhece o outro, né? Por aquele tem aquele tempo da carreira
passional, né? Que eu digo assim, aquela paixão do músico que tu acha que o produtor do Faustão vai te ligar. Claro. E que tu vai no Jô Soares, e que tu vai brilhar, e tu vai... Né? Todo mundo passa por isso, né? Claro, Se tem. E, inclusive, alguém vai te descobrir. Eu posso dizer, dos causos, né? Aham. Eu posso dizer que eu toquei no Faustão. Vocês acho que não lembram disso. Conta. Mas, não ao vivo, porém, passou no Domingão do Faustão o clipe de uma banda que eu fazia parte, que era a banda Cris. Da Cris. Cris. Você lembra da Cris? Mas então do nós Charles. também. Nós também. Nós também. Naquele tava no mesmo concurso do DVD. Garagem do Faustão? Eu não lembro, mas Não, assim, mas a nós gente fizemos o participou da DVD, gravação do DVD da Cris. Não. Nós estávamos um do lado do Nós outro. estávamos um do lado do outro, Um do lado né? do outro no palco, eu não podia olhar pro Rafa porque ele ficava fazer o rir, né? Sim, claro. Eu não me lembro qual dos clipes foi, mas aí tinha esse projeto, Garagem Faustão, que mandava um clipe, daí se passasse em determinadas etapas lá, ia tocar ao vivo. E nós chegamos na última etapa que a gente concorreu com um grupo de funk do Rio de Janeiro. E daí era por votação. Daí ferrou. mas enfim, chegamos lá, né? Coisas assim. Olha só. Então, já toquei. Nossa, que nem tu falaste, tem algum músico que eu não toquei em Caxias? Até tem. Tem alguns, assim, que... E não por falta de convite, às vezes por não dar... né? Vamos fazer, mas nunca ainda se materializou, assim. Deixa eu só falar uma coisa sobre esse livro, porque eu não quero deixar passar o gancho. Claro que o Deboni, além de ser um músico excelente, né? Meu Deus, que nós admiramos muito, o Deboni é uma das pessoas que eu mais me divirto. Nós rimos muito. Tanto que quando Não a Tita tem fez ensaio a sem apresentação, eu falei que a gente gosta muito de rir. Inclusive, a primeira apresentação, no dia que nós nos conhecemos, foi em cima do palco, numa apresentação numa segunda-feira, lá no Mississippi, que foi o... Foi esse dia que a gente conheceu o Deboni, que a gente tocou a primeira vez Não, com a o gente Deboni. tocou na Cris e já rolou aquela coisa. Sim, Depois a gente mas foi tocar lá, mesmo, sem ensaio, Que sem loucura. nada. Que nós Não, tivemos teve um ensaio. Ensaio teve A vários. história é boa. Eu vou contar essa história. Chegou no... Ensaio. A história foi a seguinte, porque eu vou te pedir para contar uma outra. O Deboni, Deboni, tu tocaria conosco numa segunda-feira? Não, tocaria, terça. claro, na terça-feira. Nós tínhamos um projeto que era Cheios de 9 horas. cheio de 9 horas, que era terça-feira às 9 horas da noite. Aí, Deboni, tu toparia tocar com a gente? Claro, topo. Tá, mas vai ter ensaio, né? Vai ter ensaio. Fica tranquilo que vai ter ensaio. Aí faltava isso uns 15 dias, aí falta 10 dias o Deboni, Rafa, manda o repertório. Já te mando. Vai ter ensaio? Vai ter ensaio. Aí volta uma semana, Rafa, o repertório. Já te mando. Vai ter ensaio, vai ter ensaio. Quando chegou no dia, chega lá o Deboni com os olhos arregalados, a gente sabia quem a gente convidava. Claro. Não tinha repertório, não tinha nada. E aí, quando a gente sobe no palco, eu olho pro dono do Mississippi, lá fala, Tonho, o ensaio. E aí o Tonho chega e dá um ensaio pra nós, que é um negócio assim. Um shotzinho. E aí nós começamos a tocar. E eu sentado lá do Deboni, eu sei que lá pelas tantas a gente ensaiou muito aquela noite. Vocês Porque ensaiaram era toda mesmo. hora o Deboni me olhava. Quando um não olhava pro outro, o outro olhava pro um e dizia, vamos ensaiar mais um pouco? E a gente foi nessa, e lá pelas tantas o Deboni, eu só me lembro da cara deitado em cima da gaita. Já me escorado. Assim. E eu Curado na gaita. deitado já no violão, e nós fomos tocando, ele estava tocando, estou de volta pro meu... Não, de rock é a Dominguins, né? Meu Deus, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Criamos uma amizade muito, muito fraterna dali em diante. É verdade. Mas, como nós falamos, e agora eu gostaria que tu falasse, tu é um incrível contador de causos, né? E nesse livro que é maravilhoso aqui, ó. Esse livro é maravilhoso, é delicioso. Gente, eu dei muita risada com esse livro. E tem uma situação aqui que o Deboni... Nós já falamos 2 vezes em Bigodão, aqui no programa, que foi, né, primeiro... E tem uma outra história que envolve um bigodão e que envolve nós. Mais especificamente, Rafael Deboni e Rafael Gubert. É verdade. E eu gostaria que... tava só nos aqui no bastidores. livro, né? É uma das histórias deliciosas do livro, mas eu gostaria que tu contasse pra audiência aí Conta. essa saga. Bom, dizer para todos, né, que a gente teve um período que a gente participava das formaturas, né, na UX, então como os músicos, então a gente executava os hinos, né, em dó, né, em dó, em dó porque
a gente geralmente toca o hino em Fá, mas pra Tita cantar em Dó. Então, no último segundo, assim, eu tava sentado iniciando, ela me olhava em Dó, né? Tipo, pra não... Pra Não dá garantir. zebra. senão Tá, o ficava hino nacional, tudo esperneando. certo. Ah, deu tudo certo, vamos relaxar. Entra... Eu e o Rafa, tem que dizer que a gente gravou um clipe também dessa música, só de Tocando acordeon em e frente, voz. uma tocando música em frente. maravilhosa, Ah, é. pessoal, Sáter. homenagem pros pais, tocando em frente, legal. E, bom, chegamos no palco, eu sentei, o Rafa já... Os dois de pé já fica alto, né? Mas imagina eu sentado, o Rafão aqui... Vamos fazer. E eu fazia uma firula, que nem diz, uma frase musical Coisa para ele linda, entrar. improviso, Mas eu né? disse, o Rafa, né? Pô, Imagina. o Rafa, vou fazer um negócio diferente aqui pra... E eis que Eu comecei a música. começou. Cantei a primeira frase. Mas ali tu já meio que se concentrou, né? É, porque... Não, foi uma Tá, frase foi depois. depois, foi depois, Isso, foi foi depois. no meio. E eis que nós entramos, graças a isso, ao Guinness Book, né? Como a muito maior orgulho. fermata do mundo. Fermata, pra quem não entendeu, é uma pausa. É uma pausa. Que Na música. E entramos, começou bem, ando devagar. Porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei E eu... demais. pararararará, e nada do Rafa entrar. Nisso eu já tava atrás dos bastidores correndo, E a enlouquecida bigodeira? de um lado Eu pro outro. pensei Gente, aqui, o que né? que tá acontecendo? Olhei o Rafa, o que aconteceu? O que aconteceu? O Rafa... Não, primeiro tem, né? Não, mas depois, a ordem é essa. Eu olhei pra ti, tu de cima pra baixo, assim, como é que tu falou pra mim? Eu esqueci a letra. E eu só disse, sério? Isso Nisso eu olho- um minuto depois, né? Isso eu olho pra frente, os pais, eles pedem para os pais levantarem, né? Então tu vê bem quem Que são os raio de pais. homenagem é? Bem na nossa frente tinha um índio velho, do bigode repartido, sabe? O índio velho, eu vi que ele olhou assim, ele deu uma coçada no bigode, assim, disse, não tô me sentindo muito homenageado nesse dia. Se essa aí é homenagem, não... Eu acho que ele tava pensando, cara, essa homenagem, eu acho que vai entrar o Almir Sater, que é a alguma- cavalo. Isso. A cavalo. E... Opa! Pô, eu lembrei disso. Adiante. E essa foi um dos causos que a gente vai passando na vida, né? E daí, na saída, fica mais legal ainda, porque na saída, o Rafa ficou, né, constrangido. Bah, Depois nós paramos a Deus, música, é. reiniciamos a música, deu não. tudo Pedi certo. Aí foi desculpas, né? lindo. Falei, Não sei gente, o que lá. desculpa, vamos começar de novo. E a gente saindo e o Rafa desolado, Derrotado, né? Porque, derrotado. assim, a gente caminhando, sei lá, tinha nem o tamanho dessa sala, assim, no... É que o pessoal não vai saber o tamanho da sala, né? Mas Sim, mas... o palco, assim, atrás. E aquela caminhada, o Rafa, assim, eu disse... Pior que hoje é o dia que tá mais cheio de gente, né? Aí eu acabei com ele. Eu disse, Bem o pior no é que dia hoje tava Bem lotado, no né? dia que Bem tá no lotado. dia que tá lotado. Tava Era, muito cheio. era lotado, tinha gente Bem até... no dia que tá lotado. Então, esses causos a gente vai... falando um pouco do livro, né? Aham. Porque o tempo passa, né? Olha lá. Passa, não, mano. É, Vai de boa. a gente... eu sou conhecido Uhum. por esse lado de contar causa. Contar causa. Talvez É o muito que bom. mais... O que me ganha é o Verona. O Verona O Verona. que ele sim é contador de causa. Ah. Mas todo mundo, né? Esses causos. E vou fazer um show, tem esse caos. Eu começo a contar. E daí teve a ideia, então, fui desafiado, né? A escrever o livro. Uhum. Mas eu pensei assim, tá, mas o que eu vou escrever de livro, né? Como eu vou escrever um... escreve esses causos. Daí quem me auxiliou foi o Dinarte, professor Dinarte Albuquerque, né? Uhum. Eu digo, meu editor, né? Eu sou... Querido. E fiz uma primeira reunião com ele, cara, tô com uma encomenda de um livro, não sei como é que se escreve. Uhum. Ele disse, tu tem facilidade de escrever? Sim, na faculdade me fez, né? Escrevi Opa. bastante. Então, ele disse, faz o seguinte, vai para casa e escreve. Então, lembrou de um caso, tem 10 minutos para digitar, digita de qualquer jeito. Uhum. Depois eu vou, né, fazer a parte De revisão. de revisão e tal. E eu, como é que eu vou começar isso? E não era esse o plano, mas, na verdade, o livro, se vocês notarem, ele tem uma ordem Uma cronologia. uma ordem cronológica, assim, que foi mais no sentido de organização. Uhum. Né?
Então, para eu saber, qual é o caos que eu vou contar primeiro? Como é que eu comecei? Não era para ser, mas virou quase uma autobiografia, né? Perfeito. Que são causos da minha vida. Uhum. Então, eu falei com o Dinarte, cara, eu vou contar só causos meus, até por uma questão, né? Por que alguém vai ler um livro de causas que eu conto dos outros? Não teria muito sentido. E vai ser o meu livro. Então, quem lê vai conhecer as minhas histórias, né? E comecei. Então, eu me propus, assim, a escrever 3 causos por dia. Não, primeiro era 1 caos por dia. Depois acho que 3 eu consigo. Olha. Mas tinha dias que eu escrevia 5, tinha dias que eu escrevia 1. Mas todo dia. E daí, em 20 dias, eu escrevi o livro. Caramba! Por quê? Deboni. Justamente porque são histórias minhas. Sim. E eu contei como se eu estivesse contando realmente, né? A narratória. Todo mundo fala que quando lê, parece que me vê falando. Total. Parece que Porque eu tô tu ali tem um contando a palavreado história. característico também. Palavreado Tá muito bom aquele característico. palavreado. Então eu fui contando ele mesmo para as pessoas verem como um caos, né? Tanto, Aham. né, entre caos e gaitas. Aham. Porque eu acho que essa é um pouco a minha vida, né? É contar caos e tocar. Claro. Qualquer lugar que eu vou, eu dou um jeito de contar um caos, né? E isso aí, na verdade, começou... antes de me perguntares assim, né? O que eu ando fazendo e tal, como é que chegou? É uma sequência de coisas que... Sabe, uma palavra que eu tive verdadeiro pavor durante um período, que era... se reinventem os artistas na pandemia. Bah, Vocês ouviram muito isso, ouvi. amigos nossos, né, falando que nós éramos dispensáveis, que a arte, que os artistas que fossem achar o que fazer, amigos, né? Exato. Mas assim, eu acho que foi quem sou eu, né? Mas assim, eu relevo, eu perdoo, até amigos íntimos falaram isso, né? Que depois, às vezes, vai no show e diz, como é legal, mas lá na pandemia fizeram um postzinho da moda, né? Que o importante era enfermeiro, faxineiro, cozinheiro e artista E o resto era não. dispensável. Sim. Eu tava na época, foi uma coisa muito, muito louca, assim, porque eu tava nos Estados Unidos, né? Quando eclodiu a pandemia. E daí, eu lá, vendo fechar as coisas aqui, fecharam todos os shows que eu tinha lá. Eu fiquei meio preso lá, porque eu perdi o voo da volta, porque não tinha como eu chegar no aeroporto. Nossa, Aquelas coisas que de... confusão. Enfim, confusão, assim. Hoje é um caos, mas assim, na época foi bem... Tenso. Bem tenso, por quê? Só para explicar, a gente ia fazer 15 shows. Nossa. Saía da Flórida, ia até Nova York, Boston. E meu voo era em Boston, a saída, porque a gente ia indo, né? Ia chegar lá. Só que daí, quando a pandemia aconteceu... Tu ficou no ponto Eles fecharam todas só passava quem era morador nas fronteiras. E lá nos Estados Unidos as coisas funcionam, né? E daí, assim, e se tu fosse, tipo assim, tu conseguisse chegar no meio e parar... Tu não consegue voltar. Não consegue mais. voltar porque eu não era morador. Ave Maria. Entendeu? Foi uma situação... Sim, hoje eu dou risada, mas foi muito sério. Então eu perdi a passagem de volta. E daí não tinha quase voos, ou os voos eram muito caríssimos, assim, né? E recebendo notícias daqui... aqui tá tudo parado. Fica tranquilo aí, mas tranquilo, né? Enfim, resumindo a história, lá pela Santos eu consegui um voo. Quando eu cheguei em Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, mas mais na vinda de Porto Alegre para cá no ônibus, né? Pouquíssima gente dentro do ônibus, todas as janelas abertas, eu nunca me esqueço essa imagem. Nossa. E eu pensei assim, tô em casa, mas e agora? E agora? Porque daí quando tu chega, que tu começa a não ver carro na rua, eu senti realmente o... E minha esposa disse, e agora? Porque assim, eu tinha... larguei o escritório de advocacia que eu estava trabalhando para trabalhar com música. Então, larguei aquilo, que era uma coisa que na pandemia também parou, mas não tanto. E show zero, né? Nós ficamos não tinha nada. Zero. E eu pensei assim, nossa, mas como é que pode? E lendo aquelas coisas, né? Lendo aquelas coisas assim, eu disse, nossa, e agora? Nossa, acabou a profissão. Não sei se vocês chegaram a ter esse... A gente não via perspectiva de retorno, não né? tinha, né? Tinha perspectiva de tudo, E menos de música. tudo demorou muito. Bom, um dia eu tô em casa e eu disse assim, não, peraí. Eu não vou deixar as pessoas falarem isso. Mas eu não vou brigar, eu vou mostrar que... E daí começou
abriram alguns editais emergenciais, né? Isso, eu lembro Você também. lembra disso, né? Sim. E um dia eu tô em casa, acho que a maioria dos músicos trocou o dia pela noite, a gente não sabia mais, não saía de casa, tava aquela tudo história muito toda. confuso. E eu decidi duas coisas. Primeiro, que eu não ia fazer as pessoas me esquecerem. Então eu comecei a construir conteúdo até bobo, assim, digamos, coisa que eu não faria normalmente. Mas eu tava sempre fazendo um Tava vídeo. presente. Aí começou aquela história dos vídeos em comum que nós fizemos. Você Fizemos. lembra, né? Vocês foram um dos primeiros É que me verdade. convidaram, que eu gravei de casa, a gente fazia do jeito que dava. É. E abri esse edital e um dia eu tava de madrugada, era um frio, acho que era junho por aí. E eu assim peguei... todos os músicos, artistas do Rio Grande do Sul vão se inscrever nesse edital. Nem vou perder meu tempo. É muito difícil. Fechei o computador assim, eu tava me levantando, vocês conhecem minha sala, tava indo lá. Disse, não, peraí. Tem um amigo meu que sempre diz assim, ó, só ganha quem se inscreve. Claro. Eu já tô me derrotando agora. Sim, Peraí, mas De tentar. sei lá, 3, 4 da manhã, abri o computador, Ah, comecei a abrir a tela, abri o edital e dizia lá qual é o seu projeto, não sei o quê. Não sei se vocês se inscreveram nesse da Fevale, o primeiro que teve. sim. Era bem simples, né? Aham. Era bem simples, mas Isso. simples, modo de dizer, porque a pergunta, o que você vai fazer, qual é o teu projeto? Nossa, meu Deus do céu. O que eu vou que eu vou fazer? fazer? O que eu faço de É a relevante? tal da reinvenção, né? Depois. O que eu falo, o que eu faço? Uhum. O que eu vou escrever o quê? Show, Sim. mas como é que eu vou fazer show? Não, tem como fazer fazer show. Não tem como ter interação Não com tem- pessoas. É tu e tu. E era um valor pequeno, não dava nem pra te chamar a equipe. E nem dava. E eu fui um cara que ficou meio paranoico com a pandemia, dos álcool e máscara e coisa muitos. errada. Minha mulher disse, nossa, eu tava lembrando esse Eu dia, também eu dava fiquei uma um pouco. aspirada assim, que, nossa. Enfim, parei e disse, o que eu faço? O que as pessoas falam pra mim que eu faço, Bem, não bem, mas que eu faço, assim. tem característica, aham? Primeiro, tocar, né? Tocar acordeon. Segundo, contar causa. O que eu podia fazer com isso? Mas se eu fizesse uma série contando sobre os ritmos gaúchos, que é uma coisa que eu domino, Perfeito. sob a perspectiva do acordeon, mas não para músico. E eu acho que é aí que foi a Claro. diferença. Não para músico. O gaiteiro que vê, os iniciantes vão captar Vai ver alguma a coisa. qualidade. Porque, mas através de causos. Daí então eu pegava o ritmo, sei lá, o bugio, né? Que é o nosso único ritmo gaúcho que existe. Vocês sabiam disso, né? Não. Existe um ritmo chamado bugio, que é oriundo aqui, uns dizem que é aqui da região de São Francisco de Paula, aqui essa região, Criúva, Mulada, e tem uma segunda corrente que diz que é em São Francisco de Assis, lá na fronteira, né? Que são as duas cidades que brigam por quando Autoria. foi criar autoria. Quando foi Não, criado. é que Sim. os gaiteiros antigos, existe muita lenda. Aham. E eu gosto de uma frase, e hoje é o dia de eu usá-la de novo, que a origem, olha que bonito, eu sempre li isso, que eu falo, perdeu-se na bruma do tempo. A origem. A origem, perdeu-se, claro, né? porque assim, ó, estamos falando lá do século passado, os demais. caras sem comunicação nenhuma. Claro. Então, uma das lendas é que os gaiteiros, aquelas gaitinhas de ponto, pequenininhas, tem um baixo bem roncador, eles ficavam tocando, escutando o bugio e reproduziam Uau. o ritmo do O bugio. ronco do bugio. Por isso que é ronco do bugio, né? Dizem que os gaiteiros já tocavam, e tem um pouquinho de coisa até dos caigangues que viviam nessa época, da batida, né? Que é da célula rítmica. Tudo isso pode ser e pode não ser também. Tá. Eu acho muito perigoso dizer foi assim. Foi assim. Então, como é que eu saí, contei toda essa história em caos, mostrando como é que era na gaita, o que eram os baixos, mas pensando sempre num leigo, Num uma pessoa leigo. que estava vendo o que é isso, Ai, que bonito. tá? Que demais. Fiz isso sozinho em casa, daí eu tive que me reinventar, escrever o texto, né? Fiz uma pesquisa básica, mas contando aquilo como um caos. Por isso que ficou a primeira, era Entre Caos e Gaitas. Aham. E, pasmem, fui selecionado. Contemplando. Então, madrugadas fazendo. E fiz, na verdade, em 2 madrugadas, assim, eram 6 vídeos. Aham.
Daí eu fiz 3 num dia, 3 no outro, escolhi os ritmos. Daí eu faço exemplos, falo de nomes importantes. Então eu dei mais referências e lugares para quem quisesse se... Onde é que as pessoas encontram esse material? Tá no YouTube, no meu canal, Rafa Deboni. Perfeito. Tá, essa é a primeira coisa. Aham. Tem caseirão, celular, tipo, sabe? Som, eu que editei, eu que fiz os... Eu olho assim, eu tenho um pouco de vergonha, um pouco de orgulho, porque pois fui é. eu que fiz, nunca tinha feito. Claro que sim. Mas tá meio tosco, assim, tipo, botava foto, a legenda, tive Tudo que aprender. certo, tá. E ninguém pra ajudar, né? Uhum. Bom, isso eu tava fazendo essa Entre Caos e Guides, que era só eu sozinho, e, no primeiro vídeo, assim, muito retorno positivo, muito. E na época, tinha o Festival Música de Rua, vocês lembram do Festival Música de Rua, claro. né, que era feito em Caxias e por causa da pandemia não teve. Aham. Daí o coordenador lá, o Luciano, né, Aham. Luciano Balém, disse assim, cara, gostei do teu material. Uhum. Claro, tá meio feito Cru. assim, mas tá ótimo, o pessoal tá vendo e muitos comentários e tal. Claro. Eu disse assim, eu tenho uma verba da LIC que não pôde ser usada, eu causa posso do tentar festival. pedir para a secretaria, transferir pra produtora mas vamos de- fazer uma coisa diferente. Ele disse, Aham. quem sabe, já foi em novembro isso, outubro, novembro. Já tinha dado uma arrefecida na pandemia, já estava quentinho e tal. Disse, quem sabe a gente pega e escolhe 4 pessoas, que não era muito dinheiro, mas... e faz 4 vídeos, como se fosse do festival. E essas entrevistas que tu fez, tu faz com alguém relevante aqui da área, região. da região. E daí a gente conta um pouco com a sorte e com, né, proteção de Deus, alguma coisa, a gente fez e as pessoas aceitaram, porque ainda Claro. estava a pandemia. Sim. Com distanciamento, não sei o que lá. A gente fez, então, tu escolhe as pessoas e a gente pega alguém para gravar Pra direitinho, editar, para pra fazer uma tu só vai fazer. profissional. Mas foi assim, ó, eu escolhi 4 pessoas, as 4 pessoas aceitaram, Gilney Bertucci, o Jorge Boca de Sino, o meu saudoso colega, amigo, que nos deixou esse ano, o Paulo Siqueira, e o Verona, velho. Claro. Então, o que a gente... Vamos, para eles não se deslocarem, vamos no lugar onde eles quiserem. Então, o Gilney foi na fazenda. Que legal. O Jorge Bogdicino foi lá em Criúva, lá onde ele tá fazendo, onde ele mora, né? Enfim. O Paulo Siqueira na fazenda dele. Aham. E o Verona a gente escolheu, que a gente sempre fala que o Verona é lá da Grota. Grotas é o distrito, é o interior de Vila Oliva, tu imagina? Realmente é uma grota. Tá. E daí a gente foi lá e fez sem eu contei daí um pouco com conhecimento, tipo assim, ó, como é que nós vamos fazer? Não, chega Sem lá na hora. roteiro, sem roteiro. Sem roteiro. Entendi. E a gente fez essa, então, Mas tu e deu... escolheu as pessoas que tu sabia E deu que muito poderia. certo, muito certo. Pula em abril, começou a abrir mais editais. A gente, cara, a série deu certo, vamos fazer mais. Então, começou a fazer, hoje a gente está na 5ª edição, Uau. 5ª temporada. Na somatória de todas as plataformas que estão, e gente que compartilha, às vezes que eu nem sei, né? E não bota créditos, mas tudo certo. Fiz para as pessoas verem, né? Tem 28 vídeos, eu acho que deve ter passado já de 700 mil visualizações. Que no- legal, Deboni. E sempre com pessoas assim relevantes para nossa música serrana. E sempre indo no lugar deles, escrafunchando, que eu tenho uma mania desde pequeno. Os caras funchando. De estar num lugar e quando eu vejo, eu tenho que me cuidar porque eu começo a abrir gaveta e porta, seja onde for. Olha Eu isso. começo... Aham. tenho uma mania desde pequeno. Olha. Então, e daí eu ia para casa das pessoas e vou dar um exemplo assim, o Eduino Menegatti, que vocês conhecem, que eu Claro. contei a Eu história vi dele. esse episódio, é lindo. né? E daí o seu Eduino, mas eu não tenho quase nada. Daí eu né, com essa mania, disse, seu Eduino, posso dar uma olhadinha? Comecei a abrir as gavetas Que legal. e pilhas de jornal, fotos, de Do Itamone. Eduino, olha aqui, mas isso aí, não sei o quê. Então eu sempre fui instigando. E como é que eu também vou fazer? Porque todos esses artistas grandes deram muita entrevista durante a vida. Claro.
Eu disse, mas por que para mim, né? Por que eles vão falar para mim e o que eu vou dar de diferencial para o público? Aham. É justamente eu ir pelo lado que as pessoas não foram. Eu puxava conversas que eles nunca tinham falado. Então eu sempre instigava eles a falar, contar, mostrar documentos, mostrar coisas que eles não, né? Já que eu estava no lugar, isso me facilitava muito, Claro. né? Porque eu estava no lugar deles, então Sim. não tinha que procurar. Eu dava um jeito e achava. E achava ali. Nisso veio a série Caos e Gaitas, né? Que eu te falei, 28 vídeos também no YouTube lá, Rafa Deboni, ou bota Caos e Gaitas. Uhum. Feito tudo isso, com toda essa bagagem dos vídeos, veio o livro, né? Veio o livro, mais uma reinvenção. E esse ano... No livro, tu conta esses causos que estão nos vídeos também, ou o livro são outros causos? Porque aqui é a tua história. São outros. E nesses São causos outros, que são tu outros, conta nos são vídeos, tem outros. mais a ver com as pessoas. Tem os personagens. Eu tô falando porque ele tem que explicar. Tem os A gente personagens. não pode presumir que as pessoas saibam das coisas, sabia, Rafa? Mas tu verdade. disfarçou bem que tu não tinha lido. Não, né? ela Que eu ela li. leu. Capaz Para, de até homem. sublinhado. Pare. E Ó, daí, você botou uma algumas sinuca coisas sem querer. com os personagens, eu contei, né? Eu contei dos personagens, causos que Sim. passaram comigo, muitos deles, né? Aham. E esse ano a gente, então, fez uma junção de outros projetos que eu participo, que é o Nossa Música Entre Caos e Gaitas. Esse é o meu filho mais novo, que a gente Perfeito. já fez esse ano. Uma boa repercussão perante o público que a gente se destinou a fazer, que é os alunos em escolas municipais. Legal. Que é contar, então... Com isso eu conheci mais o Gilney, me afinei mais com o Gilney, que era uma pessoa que, né, tava lá Tu fazendo conhecia ele antes? Sim, conheci ele antes, mas assim, oi, tudo bem, sério. E ele Entendi. na correria também, sempre bailes, a gente não... Uhum. Claro. Hoje ele Cada um diminuiu vai pra um também o lado. número de bailes. Daí a gente começou Mas tu já tinha tido muito contato com a música dos com a Bertucci. música, sim. Embora não seja um bertuceiro, Tá. que é um Tem músico isso, que é seguidor, digamos assim, né, que toca todas as músicas, Entendi. que sabe tudo, toca exatamente igual. Aham. Né? Eu tenho o meu jeito de tocar. Claro. Toco a música, Claro. mas é um pouquinho do meu jeito. Tá. E daí começamos a tocar, o Gilney também começou a diminuir um pouco o número de viagens, porque ele viu que, né, mudou um pouco a vida dele, né? Ele tá cuidando mais da fazenda, cuidando mais dessas coisas. E a gente começou a tocar esporadicamente, então, junto por causa do Caos e Gaitas. Perfeito. E a gente, então, bolou, tem eu, o Gilney, tem o produtor, o Fábio Lubenov, que ajudou nós a compor tudo isso aí. O Carlinhos está o Simon, que faz os vídeos. A Valquíria, que faz as redes, né? Que é o seguinte, a gente conta por que nossa música Entre Caos e Gaitas. Isso. Nossa música serrana. A nossa música. Uhum. Porque Perfeito. existe música de todo quanto é Meu lado. Deus. Mas nós temos a nossa música caxiense é a partir dos Bertucci. Olha só. Ninguém melhor para contar essa história do que o Gilney Bertucci, o Claro. herdeiro musical da dupla. Uhum. Então a gente pensou assim, vamos contar a história dessa música, a importância dos Bertucci, os ritmos, a partir da primeira pessoa, que é o Gilney. Com apenas 2 gaitas e 2 vozes, como era no Que princípio, amor, agora e sempre. Que legal. Então, e ele começa. O bisavô dele veio da Itália, daí se estabeleceu ali feliz para aquele lado, daí foi chamado para construir a ponte dos Corf. Você sabe, aquela ponte que liga, uma das ligações mais importantes do nosso município, que liga Caxias do Sul, ali Criúva, a Campestre da Serra hoje, mas que era Vacaria antigamente. Tá. As tropas tinham que esperar, às vezes, para passar o Rio das Antas lá, quando tinha seca, né? Tá. E os carros tinham que fazer uma volta enorme por São Marcos e tal. Então fizeram, nem tinha BR-116 ainda, e construíram uma ponte que veio importada da Alemanha Olha isso. e veio toda desmontada de ferro. E eles precisavam de um ferreiro. Tá. E daí, sei lá, teve um chamamento, sei lá o quê, o bisavô do Gilney, né? O vô dos irmãos Bertucci veio para construir essa ponte, viu que já estava ali se criando um povoadinho e tal, resolveu se fixar na Criúva.
na região da Mulada ali. Nisso nasceu o Fioravante Bertucci, que é uma das pessoas mais importantes que existiram nessa região ali, porque ele, para ter uma ideia, ele tinha um pensamento tão à frente do seu tempo, que ele construiu, ele fez lá na fazenda, no Rio da Mulada, uma hidrelétrica para ter luz na fazenda. Depois deu tão certo que o pessoal começou a pedir e a luz então foi para aquela região por intermédio dele, o Fioravante Bertucci. Caramba! Foi dono de moinho, foi um monte de coisa. Tem um vídeo lá, quem quiser saber mais. Tá. E nada mais, nada menos que o pai dos irmãos Bertucci. Então a gente começa a contar, veio o João Bertucci aqui, chegou o Fioravante fez uma primeira valsa para a Juvelina, que é a esposa, né? Juvelina. Juvelina é uma valsa Por que linda. Que é o nome da tua filha de Juvelina? Linda. Tô brincando. E sabe como é que foi a história? Ele disse pra ela, eu vou fazer uma serenata pra ti tal dia. Pede pra prender os cachorros lá, porque na sítio, né? Demais. E ela assim, tudo bem, tu vai, só que tu não faça... Não aguento mais tuas músicas. Ele era maestro da banda da Criúva. Tá. Que ele era músico, daí o maestro foi embora. É um assunto que eu não posso falar por quê, eu sei por quê. O maestro teve que sair da região lá. Músico já dá pra imaginar. E ficou a banda sem maestro, o Fioravante assumiu ser maestro da banda da Criúva, então tocava mais essas coisas de banda, braços e coisas. Daí a Juvelina disse, mas não vem com essas tuas músicas aí que eu já tô cansada. Ele compôs uma música especialmente pra ele, levou a banda lá na... Eu tive no lugar. Que amor! Eu tive no lugar. Tá. Na frente da fazenda. Prendeu os cachorros. E ele tocou a música, casou, e nisso veio nada mais nada menos que o Neide Adelar. Então a gente vai contando, fala da história da Juvelina, e toca a música da Juvelina. Daí nasceu o Neide, primeiro sucesso do Neide. E a gente vai contando toda a história com música. Até chegar no Junei. Esse é o primeiro dia. O segundo dia, daí vai só eu e a equipe, o Junei daí já não vai. Eu levo um estúdio móvel. E eu digo para as crianças que a gente vai reproduzir, então, o primeiro bugio gravado, porque o primeiro bugio gravado eles não inventaram. Tem gente que confunde um pouco. Os Bertucci não inventaram o bugio. Mas eles foram os primeiros a gravar em 56. E eu digo para eles que a plaquinha de som é uma máquina do tempo. Que a gente vai entrar e vai voltar para 56. Então, a gente faz a versão da escola. São 8 escolas, tem 8 versões do Casamento da Doralice, que é a música símbolo, que foi a primeira gravada. Que amor, então daí eu digo assim, se tiver alguém que toca violão, baixo, teclado, atrás. Bom, tem versão cantada, tem uma versão com violino. Chega numa escola, tinha uma menina que tocava violino. Sabe? E todas elas a gente faz, então, a gravação, eu faço depois a pós-produção, mixagem, coisa arada. E bota todo mundo, tocar percussão, a gente leva muita percussão, pandeiro e coisa arada. Legal! E bota a galera... Então, e os professores, bota os professores... que importante esse trabalho que vocês bota os professores na roda, sabe? Claro! Faça eles gravar. E eles começam a ver, então, que a gente tem uma música daqui. E eu sempre falo assim, a gente não quer que eles virem os bertuceiros. Não, mas que eles conheçam essa origem, claro. E a gente fez essa primeira edição ainda mais por escolas do interior. Porque... Claro, eles aceitam mais fácil, não? Mais, né? Então, mas só que, por incrível que pareça, a gente fez lá na Criúva, né? No interior da Mulada lá. E ainda tem gente que não conhece direito. Sabe que tem a fazenda, sabe que... Mas a gente contando toda essa história. Então que teve essa edição agora esse ano, a gente vai continuar com ela, porque fica mais fácil eles entenderem, e principalmente, né, o Junei falando, meu avô, meu pai, que amor! Meu tio. Que lindo isso. Entendeu? E eu entro de carona, né? Imagina a honra, né? Tá ali tocando, dividindo... Claro. Eu sempre digo, dividindo o palco, somando... Quando tu era criança, tu ouvia muitos Bertucci, assim? Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, eu fiz aquela coisa assim... Eu acho que tem muita gente que faz, né? Daí tu vai, estudei tudo, de jazz a... Sim. Não, música gaúcha. Música gaúcha. Eu tinha muita vergonha de... Hoje, quando eu chego numa escola e um aluno não quer tocar porque ele tá com vergonha, eu automaticamente volto, porque eu escondia das pessoas que eu tocava no colégio. Eu não falava pra ninguém. Né? Entendi. Então, eu tinha um pouco de vergonha da bombacha, do CTG, do não sei... Tinha, eu não vou esconder, tinha. Sim. Então,
fiz muita coisa lá, fui lá tocar coisas, né? De tudo. E dali a pouco eu comecei a perceber nessa reinvenção que um tema que eu falaria que as pessoas ouviriam mais é as músicas da minha terra, né? As músicas que... Entendi. Então eu percebi isso. Que eu Sim. falar de coisas, né? Aqui eu consigo falar pro Brasil todo. Não tem como eu chegar e querer Claro. falar de samba pra um carioca. Demais. Choro pra um carioca. Com certeza. E daí, falando com o Junei, então as pessoas... Daí eu disse um dia, eu falei pro Junei, tu sabe que eu não sou o mais bertuceiro do mundo, né? Não sei direito os solos, eu tiro, faço. E eu disse, tu me desculpa, né? E ele disse, cara, deixa eu te dizer também uma coisa. Eu toco do meu jeito também. Não te preocupa com isso. Que amor. Eu gosto do jeito que tu toca e a gente faz a nossa versão da Claro. música dos Bertucci. A gente não é cópia. Claro. Ele disse assim, eu muito tempo eu abandonei essa história. O Neide e o Adelar são únicos. São únicos. Ninguém vai chegar Sim. aonde eles chegaram e fazer o que eles fizeram. Meu Claro. Deus. Mas eram eles. Sim. Mas eram eles. Nós, hoje, estamos tocando em 2024, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, porque daí eu coloco a minha digital, mas eu gosto muito de fazer, entrar no espírito, né? Quando eu entro... Não, tu entra mesmo. Bom, primeiro, nós estamos chegando no final. Pois Infelizmente, cara. Mas a é que gente- são os a gente causos, né? Conversaria muito horas aqui causa. contigo. Já fica o convite antecipado para uma São próxima os causos oportunidade. do Devone. Eu só queria falar, né, que esse trabalho, além dele ser lindo, maravilhoso e tal, tem valores, assim, além dessas visualizações e tudo mais, tem primeiro um valor do resgate histórico, né? Sim. Como aquela velha história do povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, eu como uma pessoa que sou apaixonado por história, tem toda esse valor e também o valor da homenagem a esses senhores aí, essas pessoas que tu pode entrevistar. E Porque, registrado de tipo, maneira- eu me lembro sempre que o Pelé falava, querem fazer homenagem pra mim, faça homenagem enquanto eu tô em vida. Então, tu trazer essas pessoas que, por mais que elas tenham tido sucesso durante a vida, eu fui ver um show contigo na Feira do Livro do ano passado, que tu tava com o... Era um senhor que tava... O Wilson Schaefer, do Isso, Bandoneon. meu Deus, Também. que coisa mais linda. Um senhorzinho, Senhor. já que é uma 89. pessoa assim que... Por mais que ele tem toda uma história maravilhosa que está escondida, que a gente não acompanha. 89 anos, tocando lindamente, me emocionei. Então, Bem O rapidinho, Debone é ó. o elo de ligação, né? Bem elo rapidinho, de ó. ligação é... Elo de ligação não, é não redundante existe. pra Isso gente. aí. Não é o Bem elo, rapidinho. é a ligação. Bem rapidinho, que eu não sei se é muito... Fala. Sou meio prolixo às vezes. Leonardo Caffi foi um maestro, Professor do meu pai. professor de todo mundo aqui. Escreveu o hino da nossa cidade, né? Uma importância fundamental para a música do Rio Grande do Sul. Porque o estilo dele, ele passou para os Bertucci, que passou para um monte de gente, entendeu? Verdade. Eu tenho entrevista com ele, e não por orgulho, não por nada, mas assim, o único registro em audiovisual do maestro fui eu que fiz. Viu? Meu Deus. E depois ele Devone, morreu. olha Isso, olha a O Paulo importância Siqueira, disso. que é primo Sim, tu acabou de falar que ele dos faleceu, Bertucci, né? Quando eu cheguei no velório, a Fernanda, que é a filha dele, minha amiga, eu tava assim, né, chateado, enfim, mas ele tava doente, eu sabia que ele... Daí ela me abraçou e disse assim, eu queria te dizer que o pai, ele era muito feliz pelo que tu fez por ele. Que loucura. E ele vivia falando de ti, que tu material. ia atrás dele, que tu fazia Valorizar. tudo. Ele disse assim, ó, fica tranquilo que o pai, ele tinha o maior orgulho do que tu fazia por ele, assim, porque de massa. colega, mas eu pegava, sabe, e ele disse assim, ó, não te preocupa que o que tu tinha que fazer pro pai, ele viu Uhum. em vida. Não precisa agora tu vir aqui. Eric Clapton Demais. do- Né? do Zero. Então e essas coisas assim que Que legal, Debone, parabéns. e não é por nada. Por exemplo, eu tenho 700 mil visualizações, sei lá, mais, e nunca recebi R$1 ainda. Porque Claro. precisa muito mais para te chegar Sim. no YouTube, para quem sabe, quem acha assim, tá ganhando dinheiro né, na história dos outros. Nunca. Eu não consegui, porque tem um X para receber lá do YouTube. Sim, Não sei se tem vocês já toda uma receberam. normativa, sim. E não, cara, tá muito perdido, assim, porque que nem eu falei, muitas pessoas compartilharam em perfis separados. Claro. Talvez se eu tivesse tudo num canal só, mas eu faço questão de, às vezes, estar olhando
um Facebook e aparecer lá num canal de não sei quem, Ah, e o tá. vídeo. Cara, é importante Porque eu demais. eu não fiz pra... É importante e as pessoas demais dizem assim, ter ó, feito esses registros. Valor. que legal que tu fez. Eu disse assim, não, eu só fui contar a história é toda deles. Que legal. É legal. Então, a minha parte era só contar. Eu não quero, tipo, fama, louros por causa disso. Claro. A história é deles. É legal por causa deles. Que massa. Obrigado. Deboni, querido! Então, confiram no canal do Deboni a Série a Causas e web- Galhos. Várias web... E- como é que chama-se? Entra no canal do Deboni, confere lá, que vale muito a pena, é muito legal. E se você E quiser o livro? conhecer um pouco do trabalho conosco aqui, nós três, também entra é? lá no nosso canal. É, que e Instagram lá, tem cara. bastante YouTube, coisa. Instagram. Instagram, qual é que é bastante teu Instagram? projeto. Deboni Rafa. Deboni Rafa. Deboni Rafa. Ali O tem meu várias nenhum, coisas. Mas tem o da dupla que é Tita e Rafa Oficial. Tita e Rafa Oficial. E dizer pra vocês que hoje meu dia começou lindamente, porque quando eu acordei, eu disse, hoje é dia de ver meus amigos e conversar com meus amigos. Igualmente. Querido Deboni, que bom Esse te foi ter o Deboni, aqui. então. Muito obrigado. Obrigado Deboni. vocês. Obrigada, Abraço a todos, Deboni. né, que estiverem nos assistindo aí e dizer que é uma satisfação a gente fazer coisas que as pessoas, né? Às vezes tu encontra na rua, as pessoas dizem, que legal, vocês, Que legal. quantos casamentos vocês vão, né? Meu que a gente Deus, é tem bom essa... demais, né? Ter esse feedback do povo. vocês fizeram parte da, né? É, da história. Coisa Às boa a vezes gente com ter isso, filho, né, que gente? bom, né? E nós ainda se divertimos mais fora, né? É. Vamos dizer para as pessoas, nós se divertimos muito mais fora do palco, nós Claro, três com juntos. certeza. Meu Deus. Não, A igual, ponto de- igual. Então tá, muito obrigada. Esse aqui foi o podcast Melodias e Memórias. Hoje a gente esteve aqui com o Rafa Deboni. Esse podcast acontece com o apoio da X-Play Digital. Nós somos Tita e Rafa. Foi um prazer estar aqui com você. Siga-nos nas nossas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo se você gostou. Se você quiser apoiar esse projeto, fale com a gente também. E a gente se encontra no próximo. É isso. Valeu. Um beijo. Até. Valeu. Me responda, por favor. Onde foi para o amor? Quarentena, minha flor. Não importa onde for. Me responda, por favor. Onde foi para o amor? Em Paris ou Porto Alegre, Marrakech ou Salvador, na Veneza brasileira, na Ribeira, em Portugal. Tanta gente mascarada e hoje não tem carnaval. Para pa 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 pa